O tema de hoje é herpes zoster. Eu vou conversar com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, infectologista Benedito Fonseca. A cada 3 pessoas tem o vírus ou terá o vírus da herpes. Isso aumenta para quem tem mais de 50 anos. Essa doença no passado era muito conhecida como cobreiro, e é um cobreiro dolorido. Professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Professor, o que é herpes zoster e como é que a gente adquire essa doença? Na verdade, Marcos, o herpes zoster, como você disse, pelo menos 1 a cada 3 pessoas que têm acima de 50 anos pode ter a doença. E essa doença ela é caracterizada como geralmente vesículas, né, ou bolhas que acometem tanto o tórax quanto o abdômen, a perna, as nádegas e o rosto. Tá? Isso numa população normal, né? Agora, quando a população é imunocomprometida, ou por um câncer, ou por uma doença que compromete a imunidade, ou mesmo porque está tomando alguma medicação que compromete a imunidade, ela pode ter, inclusive, quadros mais graves, como a doença disseminada e até mesmo comprometimento de pulmão, comprometimento cerebral e no comprometimento ocular, podendo levar até a cegueira. Então, é uma doença preocupante. Como que a gente pega essa doença? Na verdade, essa doença a gente pegou quando criança, porque esse vírus que causa o herpes zoster, ele é o vírus que causa também a varicela ou a catapora, né, como a gente conhece normalmente. Só que lá na infância, quando nós tivemos a catapora, a gente curou da catapora, mas a gente não eliminou esse vírus no nosso organismo. Esse vírus ele fica escondido num local lá do sistema nervoso, que é chamado de gânglio, né? Gânglio nervoso. E quando a nossa imunidade cai, aí é que ele causa o herpes zoster, tá? E por que é tão importante? Porque é uma lesão, como você disse, extremamente dolorosa. Ela é dolorosa no momento em que aparece, e ela aparece, na verdade, inicialmente como um vermelhidão na pele, depois ela vai aparecendo como vesículas, né, como bolhas, essas bolhas podem ficar até um pouco esbranquiçadas, e depois disso ela vai fazendo crostas, né, vai fazendo cascas no local onde estavam as bolhas, né. Até esse momento que tem as cascas, essa doença ela é transmissível se a pessoa estiver com a imunidade baixa. Isso é verdade para a varicela. A varicela ela é transmissível até que as crostas estejam lá, que as casquinhas das feridas estejam lá, né? Mas no herpes zoster, se for a pessoa imunocomprometida, ele também vai funcionar como se fosse uma varicela. Nas pessoas que não têm nenhum comprometimento da imunidade, o que a gente recomenda simplesmente é cobrir as lesões e tentar realmente ficar longe de pessoas que estão suscetíveis à doença, né? O senhor falou de transmissão. Como é que ela se dá? Transmissão a outra pessoa? Na verdade, a transmissão do herpes zoster, ele só vai transmitir para outra pessoa se eu que estiver com herpes zoster for imunocomprometido. Se eu não for imunocomprometido e cobrir as lesões, eu não transmito essa doença para outra pessoa. Porque, na verdade, o que acontece? Quando nós tivemos a catapora lá na infância, esse vírus ficou dormente. E quando a nossa imunidade cai, é o mesmo vírus que a gente teve lá no passado é que vai causar o herpes zoster. Então não é uma infecção adquirida na comunidade. É uma coisa que está dentro da gente e simplesmente ela vai florescer, né? Vai reativar por causa da queda da imunidade. Porque quando a gente vai envelhecendo, a nossa imunidade também envelhece e ela não consegue cuidar das lesões, né, que a gente teve no passado da mesma maneira que quando a gente é jovem. Mas, professor, ela se transmite num contato por via oral, por exemplo, transmissão de gotículas ou, no caso de pele, um contato na pele? Com o herpes zoster, só vai haver a transmissão
no contato da pele e com a pessoa que é suscetível à infecção. Por exemplo, se eu tenho herpes zoster, você já teve varicela no passado, não tem possibilidade de transmitir, porque o vírus, eu não vou transmitir uma nova doença para vocês. Agora, você teve varicela no passado, né? A catapora no passado, você envelheceu, a doença, por algum motivo você teve algum quadro de imunossupressão. A doença que você teve lá no passado é que vai causar o herpes zoster, tá? E o que a gente chama muita atenção para essa doença é a dor, Marcos. Ela causa uma dor que é lancinante. E mesmo depois de recuperado, quando as lesões já foram embora, a pessoa pode evoluir com uma dor permanente, que pode durar meses ou até anos, que a gente chama de neuralgia pós-herpética, e que é uma doença que as lesões não estão mais presentes, mas tem uma dor muito grande e é uma dor difícil de tratar. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico, geralmente é como se fosse realmente um cordão, né? Ela tende a ficar delimitada a um pedaço só do nosso organismo, né? E o tratamento dele deve ser feito até 72 horas do aparecimento, porque aí sim, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de dor, vai diminuir o número de lesões e vai diminuir a incidência dessa doença que eu disse para vocês, que pode ficar com uma dor até anos, né? Mas, professor, quando surgem essas vesículas na pele, a dor já é imediata? Já é imediata. Então ele pode identificar o herpes como sendo... Como uma dor. Algumas vezes a dor acontece quando aparece o primeiro vermelhidão. A dor já aparece mesmo antes de ter aparecido as bolhas. Bom, o senhor trouxe para cá 3 imagens que podem ilustrar melhor para o telespectador, para o internauta, o que o senhor está dizendo. A primeira o Daniel já coloca na pele, olha, coloca na tela, e o professor pode comentá-lo. Então, você vê, assim, o que acontece, tá vendo que ela é delimitada a apenas um espaço da pele, ela não está disseminada em toda a pele? Isso que a gente chama dermátomo, é um pedaço inervado pelo nervo que está infectado. Então, o que aconteceu? Essa pessoa teve uma queda da imunidade, esse vírus reapareceu e causou essas bolhas. E você vê que elas estão todas mais ou menos na mesma estágio. Isso faz com que a gente clinicamente já defina que isso aí é um herpes zoster. E ela pode evoluir para aquela segunda imagem, que é uma imagem onde já está numa fase de recuperação. Tá vendo? É a mesma situação, é apenas um local de aparecimento, não é uma lesão disseminada como é na varicela, na catapora. Na catapora a gente tem lesão por todo o corpo, esse é um local determinado, mas geralmente nesse local tem muita dor, tá? E algumas vezes, depois que caírem essas casquinhas, a pessoa vai ficar com uma certa cicatriz, assim, não é uma cicatriz muito ruim, mas apenas vai ter uma perda da coloração, alguma coisa nesse sentido. E aí pode, principalmente nas pessoas acima de 60 anos, pode ocorrer essa dor que fica por meses ou anos e que é muito difícil de tratar. Então, nesse caso que está na tela, me parece ser uma pessoa jovem. Mesmo nesse estágio ainda há dor. Mesmo nesse estágio ainda há dor. E essa dor pode, inclusive, permanecer, né? Mesmo sendo jovem. Mesmo sendo jovem, tá? Aqui fica difícil da gente saber a idade, né? Mas de qualquer forma, esse é o aspecto da lesão. E no caso da dor, qual é o tratamento? Porque o senhor tem que tratar a doença e imagino que tem que tratar a dor. Na verdade, é por isso que eu sempre digo, né? Se suspeitou de herpes zoster, procure um infectologista ou um dermatologista, que ele saberá qual é a droga adequada para tratar e qual é a dose adequada para tratar, tá? Porque a mesma droga que a gente usa para tratar o herpes zoster é a mesma droga que a gente usa para tratar o herpes labial. Só que a dose tem que ser 4 vezes maior do que a gente usa para tratar o herpes labial. Então, se você tratar o herpes zoster com uma dose que você trata o herpes labial, vai ser uma subdose e a dose não vai atuar adequadamente, tá? Depois, se aparece essa dor,
que eu digo, que é após a neuralgia pós-herpética, né? Aí você tem que usar outro tipo de dor, outro tipo de remédio. São remédios, inclusive, que atuam no nosso sistema nervoso, diminuindo a nossa sensação de dor. Tá? E pode, inclusive, até depois usar alguns tópicos, algumas pomadas tópicas. Existe uma que é a pomada de capsaicina, que é uma parte da pimenta, né? Tem na pimenta, que a gente pode usar para tirar dor. Só que não pode usar por muito tempo, porque senão aí começa a ter o efeito irritativo da própria pomada. Professor, quanto tempo demora o tratamento? O tratamento, geralmente, a gente faz por 10 a 14 dias, tá? Agora, isso da doença aguda. Se for uma doença menos importante, a gente pode tratar por um tempo. Esse estágio já é o estágio de recuperação. Provavelmente aqui o paciente ou já tratou por uma semana, mais ou menos, né? Ou ele não tratou e está se recuperando normalmente. Eu digo que precisa tratar, mas mesmo sem tratamento, as pessoas evoluem para a cura. Só que quem não toma um tratamento adequado, existe a possibilidade dessa pessoa evoluir mais frequentemente para um quadro de complicação da herpes zoster. E ficar com dor por um tempo maior, ficar com uma dor muito mais importante durante o aparecimento das lesões. O senhor falou que pode complicar ainda mais. Tem uma terceira imagem que o senhor trouxe. Exatamente, essa é a complicação que a gente, durante a fase aguda, a gente fica com uma maior preocupação, né? Porque pode ocorrer em pacientes imunoscompetentes e pode ocorrer o acometimento do olho, né? E acometimento, você vê que as lesões são perioculares, também, de novo, você vê, é só de um lado da doença, geralmente não é uma doença generalizada, mas você vê que o olho já está vermelho, ali já tem uma conjuntivite, né? Então a gente tem que tratar essa doença, por quê? Porque existe a possibilidade até mesmo de comprometimento ocular levando à cegueira, tá? Então o herpes zoster não é uma doença que a gente deve achar que é uma coisa banal, não. Nesse estágio aí, professor, além da dor, já tem a conjuntivite e ainda pode levar à cegueira se não tratar. Se não tratar e se pegar realmente o olho de uma maneira mais importante, pode levar à cegueira. Existe também comprometimento, por exemplo, do conduto auditivo, né? Com perda da audição momentânea, muita dor, complicações bacterianas. Então, assim, o herpes zoster é uma doença que normalmente as pessoas se recuperam mesmo se não tratadas, mas que podem deixar sequelas muito importantes. O senhor estava falando de sequelas, é uma doença incapacitante? É totalmente incapacitante. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem levar as atividades diárias dela por causa da dor. Muitas vezes, pessoas, quando têm essa dor muito importante, dizem que o próprio roçar da roupa nas lesões causa uma dor muito importante, entende? Então, é uma dor que, assim, eu digo, ninguém precisa passar. Por isso que a gente está trazendo isso para a população, para que elas fiquem atentas, para que não tenham essas complicações. Professor, a vacina é um caminho? Existem, na verdade, 2 vacinas, né? Hoje a mais recomendada, a vacina mais recomendada é uma vacina que a gente chama de uma vacina recombinante, tá? Ela tem uma eficácia em torno de 70% a 80%. Significa o quê? Que mesmo vacinado, em torno de 20% das pessoas podem ainda ter a doença. Só que essa doença vai ser muito mais leve e as complicações vão ser muito mais raras do que quem não foi vacinado. Infelizmente, essa vacina não existe no calendário do SUS para idosos, né? Só existe nas clínicas particulares. Mas eu acho que aqui é até uma oportunidade da gente trazer a público a necessidade que essa vacina seja incorporada no calendário do SUS. Bom, pra você ter uma ideia, eu puxei aqui uns dados. Em 2023, ocorreram quase 3.000 internações
por pessoas vítimas do herpes zoster. E aumentou. De um ano para outro, de 2023 para 2021, houve um crescimento de mais de 31%. A doença está crescendo? Marcos, ou é um ponto momentâneo? Não, Marcos, o que eu disse é o seguinte: a nossa população está envelhecendo. A maioria da população teve catapora no passado. Existem estudos mostrando que pessoas acima de 50 anos, 90% das pessoas acima dos 50 anos já tiveram catapora no passado. O fato de ter tido catapora no passado é um fator de risco para se ter o herpes zoster agora. Por quê? Porque a gente vai ficando mais velho, fica muito estressado, toma muito sol, tem alguma doença que diminui a imunidade, e aí esse vírus que está lá dormente, ele reativa e causa o herpes zoster. Então, é uma doença que realmente vai aumentar a sua incidência, né? A gente vai ver mais isso com o passar dos anos, porque a nossa população está aumentada. E ela, particularmente, é uma doença de população idosa. O senhor falou em estresse. Qual é a relação do estresse com a doença? O estresse é imunossupressor. A gente não pensa nisso, mas o estresse é extremamente imunossupressor. A outra coisa, por exemplo, um outro dado que é imunossupressor é que a gente não pensa. A gravidez é imunossupressora. Então existe também uma possibilidade de aparecer o herpes zoster na gravidez. E por isso aí precisa realmente de um acompanhamento de um obstetra, né, cuidadoso, porque existe até a possibilidade de passar a varicela para a criança. É menos provável, muito mais raro, mas existe essa possibilidade. Então, a gente sempre tem que ficar preocupado com o aparecimento do herpes zoster, seja no idoso, no imunocomprometido, na gravidez, ou o que seja. Professor, e o período de incubação? O período de incubação ele pode ser longo, ele pode ser de 1 semana até 21 dias. Sem que a pessoa saiba, sem que não sente nada, né? Eu tive contato com... Mas isso é para varicela, deixa eu colocar bem colocado aqui. Isso é para varicela. O herpes zoster, a gente não tem como saber qual é o período de incubação. Por quê? Porque o vírus já está dentro da gente. No momento que ele está dentro da gente, vai depender vamos dizer, da qualidade e da intensidade da depressão da nossa imunidade. Entende? Então, porque de repente, sei lá, eu tenho um fator estressante aí muito grande, ou no trabalho, ou na vida pessoal, né? A minha imunidade cai. Isso pode acontecer em matéria de 2, 3, 4 dias o herpes zoster aparecer, entende? Porque tudo vai depender realmente da intensidade da queda da imunidade que eu tenho, né? O senhor já falou da queda da imunidade, que é um fator importante em ser contaminado. Mas digamos que uma pessoa identificou segunda-feira, estou doente, ele já está transmitindo a doença? Veja só. Para aquela pessoa que está com a imunidade baixa? Se a pessoa, assim, se ela está com varicela, tá? Isso. Se ela está com varicela, ela apresentou as lesões, ela já está transmitindo. Ela pode transmitir. Agora, transmitir para uma pessoa que tem uma imunidade baixa, ela só vai ter a doença, a pessoa que tem imunidade baixa, só vai ter a doença se ela for muito imunocomprometida. E se ela nunca teve varicela na vida, tá? Porque a varicela é o seguinte, nós tivemos lá no passado varicela, ou a catapora, como é conhecido. A gente nunca mais vai ter varicela ou catapora. Mas esse mesmo vírus que causa a varicela e a catapora é o vírus que vai causar o herpes zoster. Mas eu não vou pegar o herpes zoster de outra pessoa, eu pego de mim mesmo. Porque ele ficou lá escondidinho no nosso organismo, enquanto a nossa imunidade estava boa, a nossa imunidade controlou ele. Na medida que a nossa imunidade baixou, aí ele aparece. E aí ele causa o herpes zoster. E o herpes zoster em si, ele não é transmissível para outra pessoa
A não ser que eu vou lá e pego uma pessoa que não tem a doença, vai lá, pega lá, mexe na lesão e depois coloca no rosto, no nariz, na boca, alguma coisa nesse sentido. Agora, ele vai ser transmissível quando a pessoa que está com herpes zoster é imunodeprimida, porque aí ela tem como se fosse uma varicela. Então aí ela também transmite a doença, né? E a varicela, você tem que lembrar que a varicela ela é transmitida por via respiratória, por gotículas. Tanto que no passado tinha esse mito que não deve se fazer isso. Acho que tem que se imunizar as crianças contra a varicela, porque de primeiro fala assim, fulano, filho de fulano de tal está com varicela, vou levar meu filho lá para ele pegar para ficar imune. Realmente isso acontecia, mas não é o que se deve fazer. Hoje tem vacina para varicela, para criança, e as vacinas têm que serem usadas. Professor, para encerrar, além da vacina, existem algumas medidas que podem ser tomadas para diminuir o risco? Olha, tem, né? A alimentação é importante, né? Principalmente o pessoal tem usado vitamina B12 como um complemento para que, não que se diminua o risco da doença, mas que diminua o risco das complicações, tá? Mas, na verdade, não tem como eu prever quem é que vai ter herpes zoster e quem é que não vai ter, né? Por isso que hoje é o seguinte, uma alimentação saudável, exercício, isso tudo contribui para que a nossa imunidade seja a melhor possível. E para ajudar isso tudo, tentar usar a vacina se ela realmente for colocada aí no calendário do SUS e naqueles que tiverem condições de fazer essa vacina na prática privada. Ok. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Benedito Fonseca, infectologista, falando sobre herpes zoster, que segundo o professor, e com quem eu já conversei alguma vez, é uma dor insuportável, mas que quanto mais cedo tratar, mais cedo pode se recuperar. Professor, muito obrigado pela atenção. Até o próximo HCCast. Eu que agradeço o convite, Marcos, e eu sempre digo, ninguém precisa ter essa dor do herpes zoster, tá? Então, vamos ficar atento, procurar atenção médica o mais rápido possível. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.